Deixa eu arrumar, agora sim. Agora os nossos passageiros entrando e depois ficarão a nossa turma para a nossa reflexão de hoje, que está incrível. Prepara o café. O café está maravilhoso. E hoje nossa reflexão já está aqui, já mandei no nosso grupo. E hoje e essa semana falando do silêncio. Hoje está tremendo, tremendo. Já se prepare que hoje nossa reflexão está incrível. O silêncio revela aquilo que a distração esconde. O silêncio revela aquilo. É interessante que o silêncio revela coisas pra gente que a gente não percebe e procura o barulho. A gente procura o tumulto e o silêncio revela coisas pra gente que muda nosso jogo. E a gente fica atrás de sei lá o que. A gente é meio doido mesmo, né? E hoje nós vamos falar isso. O silêncio revela aquilo que a distração esconde. E a pergunta para começar, será que você está se distraindo demais? Uma pergunta boa, né? E muito reflexiva. Será que eu estou me distraindo demais? Muitas pessoas ficam buscando mais informação, mais barulho, mais barulho, mais barulho. E a resposta pode estar no silêncio. A resposta pode estar no silêncio. E você está se perdendo no barulho. Bom dia, Eli! Chega junto na nossa reflexão. Sou casado há 25 anos. Eli, 25 anos. É uma maravilha de Deus. Uma bênção. Paloma, chega junto. Aí desconcerta. É nada, é filtro. Bom dia. Um abraço a Paloma, nossa amiga argentina. Tem um outro amigo que participa aqui. É o Arthur. O Arthur é nosso amigo hermano também, Paloma. Oi, Eli, participa da nossa reflexão que é incrível, tá? O silêncio revela aquilo que a distração esconde. O silêncio revela aquilo que a distração esconde. E todos os dias, obrigado, todos os dias, top, Paloma, segue lá. E participa das nossas reflexões todos os dias 7 horas. Todos os dias 7 horas. É incrível, muda a chavinha da mentalidade, nos ajuda. Então acho que é interessante. E hoje o nosso tema é o silêncio revela aquilo que a distração esconde. E todos os dias a nossa reflexão, eu trago um versículo de poder que sintetiza toda a reflexão. Ela mostra pra gente que lá no manual da vida, que nas escrituras, principalmente no Novo Testamento, a gente encontra mensagens, conteúdos que completam a nossa vida e mostra pra gente a forma certa de viver. E hoje nós vamos falar de Lucas 5,16. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A gente está falando do nosso tema aqui, ó, o silêncio revela aquilo que a distração esconde. E por que Jesus talvez faria isso? Para se conectar de novo com a sua verdade. Pensa nisso. A reflexão de hoje vai falar para a gente se conectar no silêncio e tomar cuidado com as distrações. Olha que interessante. E aí está o jogo. E aí que está o jogo. Então a gente tem que pegar isso. Porque se a gente não
se perder nas distrações, a gente vai se afastar da nossa verdade. Deus fala muito com a gente e mostra a nossa verdade. E a gente desconecta. E aí vive perdido. A reflexão de hoje fala bem assim, ó. Presta atenção. Existe um motivo pela qual tantas pessoas evitam o silêncio. Porque nele desaparecem as distrações. E quando as distrações desaparecem, você encontra a si mesmo. Bom dia, Maria! Existe um motivo pela qual tantas pessoas evitam o silêncio. Porque nele desaparecem as distrações. E quando as distrações desaparecem, você encontra a si mesmo. E muitas pessoas estão evitando ela mesma. É doido isso, né? A gente evita nós mesmos, então a gente tem que poluir a nossa mente. Porque nós vamos falar a verdade para nós mesmos. Quando a gente está conectado conosco, com Deus, a nossa verdade vai conflitar e a gente não quer isso. E quando as distrações desaparecem, você encontra a si mesmo. É no silêncio que surgem perguntas que o barulho consegue esconder. É nele que percebemos emoções mal resolvidas, feridas ignoradas, medos disfarçados de ocupação. O silêncio não cria essas coisas. Ele apenas revela aquilo que sempre estava ali. Olha a reflexão de hoje. Forte. A gente tem coisas mal resolvidas. Todos nós temos. Bom dia, Leide. Todos nós temos, é normal. Não é normal a gente preencher, bom dia, a gente preencher esse silêncio com ruídos. Bom dia, docinho. Não é certo a gente ocupar a nossa vida e as nossas verdades com distração. Porque a gente tem verdades, a gente tem algumas emoções mal resolvidas, feridas ignoradas, medos. Obrigado. Normal. Bom dia, Bruno. Normal. Só que não é normal a gente buscar outras informações para preencher. Isso faz mal, porque é mal resolvido. Essas coisas são mal resolvidas. E a gente fica buscando coisas externas. Com certeza, Maria. É normal. A gente está vivendo, a gente está tendo experiências, a gente está conhecendo coisas novas. Só que se a gente se distrair muito com as informações externas, a gente não resolve, não avança. Aqui está a importância do silêncio. Porque o silêncio, quando a gente se conecta conosco, é normal. Amanda, seja bem-vinda. Quando a gente se conecta com nós mesmos, é normal a gente ter esses conflitos, ter medo. E a gente tem que cuidar dessas feridas. Se você deixar essas feridas de lado, essas feridas pioram. Por isso que o silêncio. É tão interessante a gente olhar que Lucas 5,16, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aí está o jogo. Coisas da vida. É isso, Amanda. Mas olha que interessante. A gente tem que tratar, a gente tem que encarar.
muitas vezes a gente está fugindo. Tá deixando. Tampa. Ah, tô com um machucado aqui, com uma ferida aqui. Vou colocar uma blusa aqui para tampar. E vamos distrair com outra coisa. Isso vai aumentar. A sua ferida vai aumentar. E eu percebo que muitas pessoas carregam. Só de conversar 5 minutos, carregam feridas, carregam medos. Muito louco isso, né? E o interessante é que nosso texto aqui fala que o silêncio não cria essas coisas. Ele revela. Ele revela. A gente tem que perceber, a gente tem que entender que muitas vezes a gente não tem que ir para o barulho. O mais importante, Amanda, nesse ponto, é a gente se conectar com Deus. Primeiro ponto, acredito. Então, a gente tem que... Eu acho que nem esquecer, Amanda. Porque eu acho que é uma virada e o jeito que a gente absorve as coisas. Eu já falei algumas reflexões aqui atrás, que muitas coisas acontecem com muitas pessoas, mas ao jeito que a gente manipula dentro da gente isso, como a gente processa isso, que é o grande diferencial. Muitas vezes vão estar lá, mas se a gente tratar, ainda eu vou lembrar, só que ela não vai ter efeito contra mim. Essas feridas eu tenho que tratar de uma forma, eu sugiro você procurar um especialista, um psicólogo, para eu tratar, ressignificar. Quando você ressignifica, isso não tem esse valor que você está dando para essa ferida, isso muda. Eu vou talvez tocar numa ferida sua, mas um bullying. Na minha geração, todo mundo sofreu bullying. Na minha geração, todo mundo. Por algum motivo. Boa, então. Mas todo mundo. Mas o que representa isso para você? Quando você começar a desconectar e dar menos valor a essas informações, isso vai começar a perder esse poder sobre você. A chave está aí. Você vai estar lá, apesar do que foi. O estoicismo é incrível. Eu estudei muito, docinho, mas muito. Eu estudo. Leiam Ryan Holiday. Ele tem alguns livros que é bem legal. Ryan Holiday. Depois vocês buscam. Eu não tenho o livro aqui, tá na minha casa. Do Ryan. Então, e o estoicismo ensina a gente a enfrentar e ser mais resiliente. Eu gosto muito do estoicismo por causa disso. Ele ensina a gente ser mais forte. Amanda, depois procura que é bem legal. Então, o que a gente tem que ter uma nova representação? A programação neurolinguística, ela nos ajuda bastante também. Sou formado, eu fiz psicologia, mas não terminei. Mas eu entendo que estudei, falando para a Amanda, né? Eu comecei nesse assunto, estudei psicologia, não terminei a faculdade, mas estudo muito em casa. Estudei programação neurolinguística, fiz vários cursos de hipnose clínica também. E nesses estudos a gente percebe que é isso que a gente faz. É o poder e a força e a energia que a gente coloca nesses pontos.
Quando a gente trata ele, vai buscar ele de verdade e muda, pode buscar, muda essa chavinha, esse valor, ressignifica esses momentos, você vai ver que quando você conseguir ressignificar isso, e não fuja, é dolorido, eu sei que é dolorido, mas não fuja. Eu tenho certeza, Amanda, que Deus, e busca força em Deus, Jesus Cristo, eu tenho certeza que você vai conseguir ter essa transformação. Você vai reprogramar mesmo. A gente coloca essas crenças, esse valor, quando a gente reprograma o valor que a gente dá, muda o jogo. Bom dia, Cida. Boa, é isso aí, Maria. Show de bola. Show de bola. Então, faça isso. Faça isso. Participa também aqui das nossas reflexões, que a gente vai mudando devagarzinho também, né? Tendo esses entendimentos, mas trabalha forte nisso. Mas eu vou falar, quando você tiver um outro olhar para essas situações, vai destravar sua mente. Vai nessa. Você vai ver que sua vida vai... Você vai fazer... Caramba! Obrigado, Amanda, seguir a gente aí. Conta com isso aqui. Busca força em Deus que você vai reprogramar. Eu tive muitos medos. Muitos. Bom dia, Gil. Show de bola, Maria. Obrigado. Eu tive muitos. A vida me jogou algumas vezes na lona para me fortalecer. Bom dia, Gil. A vida me jogou algumas vezes na lona para me fortalecer. Mas na lona de verdade. Eu contei algumas aqui. Na lona. Então, pensa nisso. Obrigado, Cida. Pensa nisso. Fortalece. Começa a mudar a chavinha. Começa já a colocar esse poder dentro de você. Falar, eu não dou mais força para isso. Isso aí foi uma besteira da minha infância. Já começa a mudar. Eu sei que não é, mas você começa a reprogramar sua mente. Encara. Não dá valor para isso. Você vai ver que devagarzinho. Certo? Hoje nossa reunião ela vai ser um pouquinho mais rápida, até umas 7h20, porque eu tenho a mentoria com os empresários hoje. Alguns de vocês já sabem. Na terça-feira, 8 horas, a gente fala de vendas aqui. É isso aí. É isso aí. Eu não lembro o seu nome, eu acho que é Márcia, né? Me ajuda a lembrar. Lucinho, me ajuda a lembrar. Silmara. Sil. Vamos lembrar. Mas é isso aí, Sil. A gente temos que ser novas versões. Sabe por quê? Nossa vida é fases. E cada fase a gente tem que estar num momento diferente. É por isso que a gente passa por situações para a gente estar preparado na próxima fase. Então a gente se fortalece, próxima fase. Se fortalece, próxima fase. Se fortalece. Então por isso que a gente é uma nova versão. As nossas experiências nos fortalecem para as próximas fases da vida. Então, e hoje nós estamos falando do silêncio. O silêncio mostra algumas verdades, faz a gente enfrentar algumas situações, medos, feridas, emoções mal resolvidas. E quando a gente tem conteúdo, todos os dias, Maria, quando a gente tem uns conteúdos que nos edificam, faz a gente ter um novo olhar. Por isso que é importante, nós falamos aqui, eu acho que foi a Docinho mesmo que falou que está estudando estoicismo na CIL. Então, obrigado, querida. Com certeza, vou dar uma olhada com carinho. A gente
foge da nossa realidade. Quando a gente enfrenta e quando a gente se prepara, e isso, Maria, com certeza, quando a gente se prepara, a gente vai ter um outro olhar para a mesma situação, com mais força, com mais segurança, com mais clareza, com permissão. E o silêncio, ele traz isso pra gente. Tem gente que não consegue ficar sozinho, mas a gente precisa. Ah, Vitor, mas eu choro. Chora. E fala, vou sair desse choro mais forte. Procura ajuda de profissionais. Vou sair mais forte. Conversa com Deus. Deus, me ensina a solução. Me ensina. Maria, é importante pra gente. Aí é coisas que a gente não controla, né? O estoicismo, ele fala muito sobre isso. A gente tem que tomar cuidado e controlar o que está no nosso poder. Aí é quase uma loucura, né, Sil? A gente querer controlar ambientes, coisas que não estão no nosso controle. O estoicismo ensina muito sobre isso. E eu vou falar um negócio para você. O Novo Testamento também. O Novo Testamento também. Olha como é louco. Obrigado, Maria. O Novo Testamento, como o estoicismo ele surgiu na época do Novo Testamento, um pouquinho antes de Jesus ali na Jerusalém, só que conecta muito porque Paulo, as viagens de Paulo é na Grécia. Ali onde estava o estoicismo. E ele converteu essas pessoas que já tinham essas reflexões estoicas. E ele conviveu com isso. É muito louco, né? E aí acredito que a Bíblia, né? Deus criou todas essas coisas e conecta muito. Por isso que o Novo Testamento conecta muito com o estoicismo. Se você conseguir interpretar, na verdade é o contrário, né? O estoicismo conecta muito. Aí, se você conseguir, você lê as cartas de Paulo, é isso. Você fala, caraca, que legal. Profunda nela, tenta a interpretação da tradução da linguagem, o chat ajuda demais. É muito legal. Conclusão de hoje. Quem foge do silêncio geralmente está fugindo de si mesmo. Geralmente. Quem foge do silêncio geralmente está fugindo de si mesmo. Olha que interessante isso. É forte, né? E as tarefas de hoje é muito de reflexão. De hoje, dessa semana. E a tarefa de hoje é parecida com a de ontem. Ontem nós fizemos o quê? Reserve 10 minutos em completo silêncio, sem celular, música, distrações. Apenas observe. Maria. Apenas observe seus pensamentos. Hoje, durante alguns minutos, também apenas observe. Não tente resolver nada também. Parecido com o de ontem, esse exercício. Só que você vai fazer uma pergunta no meio. Olha que interessante isso. Isso aqui é quase uma auto-hipnose. Hipnose é foco. Hipnose também não é você ficar sem pensar, ficar inconsciente. Hipnose é foco. Durante alguns minutos apenas observe. Mas olha a pergunta, Maria, que você vai fazer no meio. O que o meu silêncio está tentando me mostrar? Olha que interessante. Olha o foco agora. O que esse silêncio está tentando me mostrar? É parecido com o de ontem. Ontem eu vi minha mente falar, bagunça, vozes na cabeça. Normal, tá, gente? Você não é doido. Só que hoje você vai fazer o seguinte. Hoje você vai, com esse silêncio, o que o meu silêncio está tentando me mostrar? Eu faço essa tarefa quando eu estou com desafios grandes, né? Muito grande.
Eu falo com Deus. É uma boa aqui, viu? Fala, Deus, o que essa situação, o que essa informação, eu já falei algumas vezes aqui, tá querendo me falar aqui? O que tá querendo me mostrar? Olha a pergunta. Me mostra. Por quê? Seu cérebro começa a trabalhar e conectar com Deus. Ele vira no modus operandi. Se a Amanda estiver ainda aí, ó, é um outro olhar. Não é mais aquele olhar. Não, você está enfrentando. O que está querendo mostrar? Qual é o aprendizado que eu tenho? Então, essas informações que a gente tem que ter. Então, quietinho, Deus, me mostra. O que é? Qual que é a situação? Isso é uma oração também. Que interessante, né? Certo, turma? Top? O que eu preciso aprender com isso? O que está tentando me mostrar? Qual é a revelação atrás disso? Porque com o barulho... Bom dia, Adriano! É, legal, Maria. Porque com o barulho a gente vai se perder, pô. A gente vai desconectar. Internet, celular, um monte de informação. Só que aqui eu vou abaixar a poeira e aí eu vou ter um olhar mais clínico. E mostra, com certeza, Sil. Com certeza. E mostra. Pode demorar um dia, 2 dias, é no tempo da sua edificação. E mostra. É muito louco fazer isso. Isso aí pra mim é de praxe. Todos os dias. Desafio, Deus, me mostra. Eu estava até com uma situação na empresa, já contando um causo, né? Que nem mineiro fala. Com certeza, Maria. Eu estava aqui, e aí a oração aqui, eu sempre faço minha oração aqui no escritório vazio. Aí eu, Deus, me dá clareza. Eu sei que tem alguma coisa ali, eu preciso enxergar. Olha como a gente é mais focado, mais... Pum! Vai para cima. Não fica, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não fica perdido. O que está acontecendo? Eu preciso enxergar. Me dá essa clareza. Me dá sabedoria. Eu não estou enxergando. Deus, Jesus Cristo, me dê o seu Espírito Santo. Me dá esse discernimento. As minhas orações. Todos os dias. Pai, que eu possa enxergar. Que eu possa entender. É isso que a gente está fazendo hoje. Eu fiz de um outro formato, mas é a mesma coisa. E aí você começa, seu cérebro começa, Deus vai te dando essa sabedoria e seu cérebro começa já... Mas você está focado, está alinhado. Muito bom. Certo, gente? Bora para cima? Gente, nossas reuniões aqui são de segunda a sexta, 7 horas. Participem. Coloca no celular. É muito legal, a gente sempre traz esses temas. Nessa semana aqui, ó, vai ser o silêncio. Amanhã, olha que legal, você vai perceber por que responder rápido nem sempre é um sinal de sabedoria. O tema de amanhã é nem toda resposta precisa ser imediata. Nós estamos falando de silêncio nessa semana. Já falamos de verdade, coragem, diversas reflexões. E no final a gente faz o decreto, que é um treinamento para a nossa mentalidade. É para a gente ter esse olhar. Né, Sil? A gente tem um olhar. E aí a gente faz um decreto, que a gente manda um comando para a nossa mente. E funciona assim, ó, sozinho no seu quarto, banheiro, você fala com você, o decreto. Está decretado que o meu dia, hoje, vai ser um dia incrível, conectado com Jesus Cristo, rodeado de pessoas maravilhosas, sabedoria, aprendizado, paz. Um dia de felicidade. Se a Amanda estiver aqui ainda, faça isso. Treine a sua mente. A gente tem que forjar nossa mente. Que a gente vai encarar desafios, mas a gente vai estar tão forte, forjado, que aí sim a gente passa por cima do desafio. Então, faça isso. É um decreto, é decreto. Decreto é
pontual. A gente está mandando para o nosso cérebro a mensagem. É isso aí. O dia vai ser incrível, transformador, conectado com Jesus Cristo, rodeado de pessoas incríveis, de boas notícias, de aprendizado, paz, alegria. Vai. Aí tá contigo. Eu tô fazendo aqui, eu tô me vendo aqui no espelho da live. Eu já fiz a minha aqui, ó, com vocês. Vamos pra cima, gente. Essa semana vai ser uma semana incrível. Isso aqui já tá decretado. E outra, Deus tá com a gente. Deus tá com a gente. Isso fortalece a gente. Isso é incrível. Certo, turma? Bora pra cima. Está decretado, Maria. Isso aí, ó. Pau! Porrada. Um beijo no coração de vocês. Ótimo dia, incrível dia para vocês também. E amanhã, hein? Amanhã, 7 horas. Obrigado, Eli. Obrigado. Tamo junto, querida. Bora pra cima. Ótimo dia.